Bem-vindas ao De Papo com a Leste de hoje. Esse mês de novembro, o nosso estúdio físico aqui em Diadema completou 4 anos. Foi um mês muito especial, nós conversamos com todas as Lestes aqui do estúdio. E hoje nós vamos conversar com a Leste Aline, que foi a primeira Leste a entrar aqui no estúdio. Já faz 3 anos que ela tá aqui com a gente. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Nós queremos saber quem é você. Bom, eu sou a Aline, Leste do estúdio há 3 anos. Sou cristã, sou mãe de pet, fofinha, e sou noiva. Já tem um tempo, né? Estamos aí na torcida, Marcelão. Estamos na torcida, que ano que vem sai alguma coisa. E é isso. Aline, conta pra gente. Você entrou aqui no estúdio, você tinha quantos anos? 3 anos atrás. Quantos anos eu tenho? 24, 3, 23. 23 anos, bem novinha. E você trabalhava onde? Como foi sua experiência profissional? Conta um pouquinho. Antes do estúdio, eu trabalhava numa padaria. Trabalhei lá por 5 anos. E assim, foi uma escola, um aprendizado gigantesco, né? Mas não era o que eu queria, né? Eu fiquei 5 anos lá, mas foi para iniciar. Eu queria trabalhar com qualquer coisa. E aí apareceu uma oportunidade antes da padaria de eu ser estagiária no curso onde eu estava fazendo. Só que não deu certo, não gostei muito da experiência. Aí depois, meses depois, com 17 anos, aí eu comecei a trabalhar lá na padaria. Pouco tempo para fazer 18, aí comecei a trabalhar lá. Você fazia o que na padaria? Comecei como balconista e depois eu fui pro caixa. Pouco menos de 6 meses eu já fui pro caixa. Aí trabalhei no caixa 5 anos. Bastante tempo. Quase o período todo, na verdade, você ficou só 6 meses no balcão? Sim, menos de 6 meses no balcão, mas por conta da minha luxação no quadril, aí eu tive que ir pro caixa, porque foi bem difícil. Eu queria trabalhar, mas olha, foi por dedicação mesmo que eu comecei a trabalhar lá. O primeiro dia foi péssimo. O que era mais difícil? Dor. Tipo, é porque até os meus 17 anos, meus pais não me deixavam, né, fazer muito esforço, assim, por conta da minha luxação. E aí, quando eu entrei na padaria, eu falei, não quero saber do que eu só quero trabalhar. Eu sempre quis ter meu dinheiro, trabalhava nos mercadinhos dos meus tios, na Bahia. Então, tipo assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre quis ter o meu dinheiro, ter as minhas coisas. Então, foi ali que eu comecei mesmo. Aí, quando eu ganhei dinheiro, o primeiro salário, nossa, fiquei muito feliz. Você lembra o que você comprou? Besteira. Horror. Tipo assim, eu comprei coisas que eu queria, sabe? Coisas pra mim mesmo, de uso pessoal e comida, assim. Lembro que eu comprei tipo assim, eu queria fazer a festa pra família, assim, pra todo mundo, porque eu sou muito família, então, pra eles. Sim. Então, desde o início eu pensei em trabalhar por mim, porque eu sempre quis meu dinheiro, mas também para dar uma vida confortável para minha família, para os meus pais, mais para frente, né? Então, sempre lutaram por mim, era o que eu queria fazer por eles. Então, eu achava que fazia demais, sabe? Sim. Pagar curso, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Então, para mim, eu ficava, nossa, é muita coisa, né? Então, queria trabalhar mesmo para ajudar. Conta pra gente sobre a sua luxação no quadril. Bom, minha luxação no quadril é uma luxação congênita, né? Que é difícil de fazer uma cirurgia. Você porque nasceu é muito com delicada. essa luxação? Eu nasci, eu fui gerada sentada e não virei, continuei ali. Então foi bem difícil. Aí teve que fazer a cesárea. Então não sei se foi da barriga ou se foi no parto. É uma dúvida, assim. Mas desde então, minha mãe só veio descobrir quando eu comecei a andar. Aí, quando eu comecei a andar, eu andava meio tortinha assim. Aí minha mãe falou, tá estranho. Aí me levou, né, no hospital. Fizeram vários exames, aí descobriram a luxação. Como descobriu com um ano, não tinha como, assim, eu usar
Tem gente que usa tala quando é bebezinha, Sim. para poder. E também não tinha muito recurso, né? Não tinha muita informação os meus pais. Então, meio que o médico falava, eles faziam. Aí pediram para fazer alguns exercícios em casa, tudo mais. Aí depois de um tempo, eles pediram para eu andar de bicicleta, fazer natação. Como eu morava na Bahia, então meu pai comprou uma bicicleta, eu andava de bicicleta lá. E a natação era na piscina mesmo, do lado de lá. E foi isso. Aí eu fui crescendo, não posso engordar, tinha algumas restrições, né? Uhum. E aí, na minha adolescência, minha mãe sempre cuidou da gente nessa questão de alimentação. Minha mãe não deixava pegar peso, não posso pegar peso, não posso fazer muito esforço. Mas eu me sentia muito presa, sabe? Uhum. Não poder fazer nada. Na educação física, eu não fazia educação física. Eu sempre fazia só as atividades. Então, eu queria jogar handball. Não podia jogar handball. Então, às vezes, as minhas amigas, elas jogavam, assim, em duas só para eu poder jogar. Uhum. Então, era bem difícil, assim, para mim. Graças a Deus, não precisei fazer cirurgia, porque não sabia se eu iria voltar a andar, porque é bastante delicado. Então, a gente optou por não fazer cirurgia e estou aí. Talvez tenho que colocar uma prótese mais para frente, mas não está me impossibilitando. Uhum. Por enquanto, é meio que continuar fazendo, movimentando o máximo possível. O que consiste essa luxação? É a falta de alguma coisa? Ou um lado cresceu mais que o outro? Você consegue explicar? Porque nosso osso do quadril é tudo certinho, assim. Uhum. O meu é mais pra cima, do lado direito. Então, um lado é mais alto que o outro. Na verdade, ele procurou um espaço para ele encaixar. Então, ele tá bem encaixado, só não tá no lugar certo. Então, antes eu andava mais assim, aí hoje eu já consigo andar melhor. Só que se eu andar muito, dói. Se eu ficar muito tempo sentada, dói. Então, sempre tem que estar intercalando. Tipo, igual aqui nos atendimentos, eu fico bastante sentada. Mas quando tem a troca, eu sempre dou uma esticada e tudo mais. Aí, tranquilo. Mas dói mais eu em pé e andando. Sim. Quando eu faço muito esforço físico, por exemplo, em casa, vou fazer uma faxina, eu não consigo andar depois. Então, mas não deixa de fazer. Não deixo de fazer. É tipo assim, teimosa. Marcelo ajuda bastante, mas eu gosto de fazer, né? Gosto de limpar a casa. Aí não consigo andar. Aí depois é massagem. Sempre foi assim. Eu ia pra escola e voltava a pé, era meia hora. Porque eu não queria trocar de escola para uma mais perto. Então, chegou em casa e descansou. Então sempre foi assim, mais descansando do que fazendo outras coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava estudando, né, que eu estava com 17 anos, então terminei lá o trabalho, descansava, para a noite eu ir para a escola. Sim. Então eu tinha que descansar, não dava para fazer mais nada, porque senão eu não conseguia fazer as outras coisas. Então sempre foi... O começo foi bem difícil para quando comecei a trabalhar na padaria. Foi muito, muito difícil. Eu chegava chorando de dor, porque era das 6 às 2 em pé. Então, era bem cansativo. Que era no balcão. Que era no balcão. E no caixa, quando eu fui pro caixa, também era em pé. Depois que eu dei um jeitinho lá com a gerente, e aí consegui ficar sentada lá no caixa. Consegui uma cadeira mais. E essa dificuldade, assim, da saúde? Na sua infância, te impedia de sonhar? Tipo, eu quero ser tal coisa quando eu crescer. Ou não, você tinha um sonho? Não, eu queria ser muitas, muitas coisas. Então, nunca pensei que a minha luxação no quadril ia me impedir de fazer alguma coisa. Nunca pensei. Talvez ia ser difícil, mas nunca me impossibilitou, assim. Antes eu queria ser dançarina. Aí o médico falou, não pode dançar. Tipo assim, não esquece. Mas também não era um sonho, eu só queria dançar. Mas aí não podia. Aí, enfim, não me impossibilitou. Legal. Graças a Deus, tudo. Eu acho assim que minha mente é tipo assim, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá, vejo se eu consigo e faço. Tanto é que eu não posso me esforçar, então eu faço minha faxina.
entendeu? No caixa, quando eu fui trabalhar na padaria, poderia ter desistido na primeira semana. Sim. Mas eu não desisti, porque eu estava em período de teste, eu não sabia nada, só sabia que era pão francês e só. Chegar lá e descobri um monte de coisa para que serviu o que era. Então, eu poderia ter desistido, mas eu não quis desistir por mim mesma, sabe? Para dizer que eu era capaz de fazer aquilo. Sim. Eu sinto dores todos os dias, independente seja forte, fraco. Eu tô aqui de perna cruzada, tá me incomodando o quadril. Mas tipo, eu vou persistindo, sabe? Eu vou fazendo as coisas do jeito que eu consigo. Se começar a doer bastante, eu troco perna, sabe? Vou me adaptando, é só um exemplo. Mas se eu for deixar a dor me limitar de fazer as coisas, eu não vou fazer nada, sabe? Eu vou ficar acamada. Vou ficar numa caixinha. Tipo, meus pais, minha mãe foi muito protetora comigo. Eu agradeço muito, sabe? Então, ela me ajudou bastante, só que quando foi para eu andar com as minhas próprias pernas, eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar e ela já estava trabalhando, é que ela não trabalhou enquanto a gente era criança, né? Sim. Então, ela sempre cuidou da gente, teve levar para a escola, então sempre cuidou da gente. Meu pai era o provedor da casa. Então, chegava no final de semana, ele fazia de tudo pra eu me movimentar, sabe? Sair da minha rotina de escola, casa, então a gente nunca ficava em casa, pra eu poder me movimentar mesmo. Então, acho que talvez isso por causa deles, eu nunca me deixei ficar abatida, chorando. Na escola eu sofria bastante bullying, porque eu andava torto, chegava todos os dias chorando em casa, tipo assim, mãe, não aguento mais. Minha mãe ia na escola, minha mãe falava com a mãe de aluno e ser diretora. Teve uma vez que me empurraram da escada. Vixe, foi uma loucura. Mas eu também não pedia pra mudar de escola. Eu falava, não, vou ficar na minha escola. Tipo, eles que me aguentem, eu vou ficar nessa escola. Nunca eu falei, não, vou parar isso por causa do meu quadril, sabe? Não. Sim. Pra mim, sou bem, graças a Deus, minha cabeça, acho que é Deus que me dá força. Sempre nasci em berço cristão, então Ele que vai me sustentando, vai me levando, vai me guiando, vai deixando a minha cabeça mais tranquila para eu poder passar esses Sair do foco, né? Você não foca no problema. Não. Você fala assim, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, vou com dor. Tanto é que é uma briga lá em casa, porque assim, o Marcelo, chega um tempo que ele fala, meu Deus, não vai dar certo isso aqui é assim, sabe, vê um monte de problema, calma, eu tô tranquila, tipo assim, sabe, eu passei por esses apertos, assim, esses desafios, e hoje eu vejo que não vale a pena muita coisa, sabe? Sim. Não vale a pena você desanimar por pouca coisa, não vale a pena você reclamar por pouca coisa, sabe? Eu sei que a vida de todo mundo é muito difícil, cada pessoa individual tem os seus problemas, mas se a gente for ficar se martirizando, é pior, sabe? Ficar chorando é pior. Você tem que sim, desabafar, tudo bem, tranquilo, mas se ficar sempre reclamando, sabe? Ai, tô com dor, é muito difícil alguém me ver falando que tô com dor. Quando você fala que tá com dor, você pode arranjar uma cadeira, uma cama pra você deitar, porque tá ruim mesmo. É muito difícil. E assim, é o que eu falo, eu sinto dores todos os dias. Mas se eu for ficar reclamando todos os dias que eu sinto dor, ninguém vai me aguentar. Até eu não vou me aguentar. Então é isso. Graças a Deus, minha luxação é só um detalhe, assim. Hoje. Que bom. E como foi a saída sua da padaria? Foi difícil, porque eu sou muito apegada. Então, se eu sou comprometida com a pessoa, com o meu trabalho, eu tenho ainda amigos da padaria, então eu gostava assim do ambiente por estar bastante tempo. Mas eu via que já não era, eu precisava de mais. Eu sempre quero, tipo assim, mudar coisas novas, sabe? E aí lá não tinha como, era aquilo e pronto. Então a minha saída foi eu me aliviei quando eu saí de lá, mas fiquei meio assim, será que tá tudo bem? Tipo assim, será que principalmente a dona da padaria tá tudo bem, sabe? Não queria magoar ninguém, não queria deixar ninguém na mão, mas foi um alívio assim pra mim, de eu poder cuidar da minha saúde
principalmente, sabe? Que eu via que já tava no meu limite. O tempo sentada, Sim. Eu acho que também muito tempo, sabe? No mesmo ambiente, não sei. Só sei que tava me pesando. Então, quando eu saí de lá, foi bom pra mim. Sim. Foi tipo assim, vou viver uma coisa nova. Então, vai dar medo, mas deu medo. Mas foi pra viver uma coisa nova, então eu encarei. Eu gosto de coisas novas. Nossa, você sempre teve afinidade com a área da beleza? Assim, como minha mãe ficava em casa, então, tipo assim, ela levava a gente no salão. Então, o que eu fazia na minha mãe, na minha irmã, nas minhas tias, era unha. Então, desde pequena, eles sempre, mais nova assim, né? Eles sempre me pediam pra fazer, elas sempre pediam pra fazer as unhas. Sim. Então, eu sempre fiz a unha da minha mãe e da minha irmã. Aí, quando eu ia no salão, elas falavam, vem trabalhar aqui com a gente, que eu gostava de desenhar unha. Quando eu era criança, como eu não participava das educação física da vida, eu desenhava. Então, eu gostava de desenhar na unha. Chegava essa época de Natal, eu desenhava todo o Papai Noel, a árvore de Natal na unha de todo mundo da família, das minhas primas. Então, eu tive contato com a área da beleza, também fazia a sobrancelha delas. Então, eu gostava muito, sabe, de cuidar delas, tipo, ver elas felizes, porque eu fiz a unha delas, ficou bonita, então isso me deixava feliz. Ver a sobrancelha que eu fiz nelas, tirava os pelinhos, nunca fiz assim uma cagada, mas fazia só o básico, me deixava feliz, sabe? Primeira vez que eu fui fazer minha sobrancelha, que foi bem difícil do meu pai deixar eu fazer minha sobrancelha, nossa, eu fiquei saltitante de felicidade. Eu falei, nossa, como eu estou linda e maravilhosa. Devia ser bem Isso eu cheia. tinha 12 anos, 13, não, minto. Acho que eu tava com uns 14 anos. Que meu pai, né, minha sobrancelha é bem cheia. Meu pai tinha muitos ciúmes, assim, de alguém mexer e fazer uma cagada na minha sobrancelha. Tinha medo. E aí quando você saiu da padaria, você já foi pra trabalhar na área da beleza ou você saiu sem rumo? Como que foi, você lembra? Lembro, foi tipo assim, eu estava na minha casa, de férias, na pandemia. Estava de férias? Estava de férias, na pandemia, e aí a Débora me mandou uma mensagem, e aí falou assim, vem me convidando para trabalhar com ela, basicamente, resumindo, foi isso, me convidando para trabalhar com ela, fazendo cílios, e tipo assim, eu não sabia nada de cílios, eu já queria fazer o curso com ela de sobrancelha, eu tinha comentado com ela um tempo atrás, só que antes de falar com a Débora, de aceitar, eu também estava trabalhando na Rinodê, que foi assim, como eu estava com muitas dores no quadril lá na padaria, aí eu falei, eu preciso sair daqui, mas eu preciso ter alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar na Rinodê, comecei a trabalhar com venda, só que não foi fácil, porque você tem que ir até o cliente, né? Então, levar coisas, perfume, sair daqui, foi muito difícil para mim. Então, o Marcelo deu continuidade, tá fazendo até hoje, assim, ajuda a gente bastante, é muito bom. Mas para mim não deu certo por conta disso, porque tem que levar peso. Então eu estava trabalhando, enquanto eu estava de férias, eu estava fazendo esses trabalhos da Rinodê. E aí a Débora me mandou mensagem, aí eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso, mas eu topo. Falei, Marcelo, e agora? Aí ele falou assim, você já queria fazer sobrancelha, você faz bem, então vai. Você é dedicada, então vai. Ele sempre me apoiou em tudo. Legal. Qualquer decisão, ele sempre me apoiou. Então, eu falei, tá bom, eu vou. Aí, quando chegou aqui, eu falei, meu Deus. Aí a Débora, socorro. Aí foi tranquilo, né? Eu fiz o curso, ela me deu o curso de fio a fio. Foi tranquilo, fiz. Me dediquei ao máximo. O difícil foi fazer a modelo, né? Tá ali com o olho da cliente, da pessoa que na sua frente eu não enxergava fio. Olha, foi uma loucura. Eu demorei 8 horas. 4 dias em um, 4 dias no outro. Mas eu não deixei você fazer, né? Não deixei você pegar. Eu não coloquei a mão. Foram 4, a irmã dela que veio de modelo, graças a Deus. E a Alice é um anjo, porque olha, ou é uma péssima, ou uma ótima atriz, porque ela se finge de morta como ninguém, porque ela deitou.
Aí você fez as 4 horas. Eu falei, olha, a gente precisa parar, porque é muito tempo da pessoa deitar na mesma posição. Se você quiser, eu termino, ou se ela quiser vir amanhã, não, ela vem amanhã. Tá bom, nunca vi isso. A Alice nem falou nada. Tipo assim, não, ela vem. Aí no outro dia veio a Alice bem cedinho. Acho que na ocasião até dormiu na sua casa pra poder vir. E eu ainda levei um colchonete daqui, da maca, pra ela poder dormir lá em casa, porque na minha cama não tinha. Na minha casa não tinha outro colchão. Aí levei, eu não pode levar. Levei, ela dormiu lá e no outro dia a gente veio. Voltou e ela finalizou. Foram 8 horas, a modelo mais longa, assim, que a gente já dá. A história da Débora Costa. Que até hoje, a aluna de curso, eu deixo 3. Quando dá 2h30, 3 horas, eu já começo a dar uma agilizada, às vezes eu dou uma auxiliada para poder terminar, porque judia. E hoje a gente tem essas macas. Como é que de onda, né? A maca. É que se adapta à coluna, né? Mas antigamente a gente não tinha, era maca reta. Então sua irmã. Tipo o colchonete, pra ficar mais confortável. Era o cotonete, isso mesmo, o colchonete. Aí ela ficou 8 horas, veio um dia, e depois eu fiquei fazendo as modelos, né? E aí foi o tempo de eu voltar pra padaria, então eu tive que voltar pra padaria. Aí voltei. Continuei lá um mês, lá na padaria, conversei com a dona, com a minha ex-patroa, e aí ela fez pra mim tudo certinho, e eu fiquei lá e cá, lá e cá. Eu saía de lá das 6 às 2 e depois vinha direto pra cá, né? Sim. Aí, nossa, mas quando eu peguei mesmo, quando eu enxerguei os fios, porque o problema era esse, mas quando eu enxerguei os fios e no final eu via que dava uma diferença assim, eu falava, nossa, é isso que eu quero. É muito bom quando a gente se encontra, porque, pô, vou sair da padaria, eu vou fazer o quê? Quando eu saí da escola, eu não quis fazer faculdade. Sim. Porque eu gostava de muita coisa. Queria fazer administração, fotografia, nossa, várias outras coisas. E aí eu falei, não vou fazer porque eu não sei se é isso que eu quero, sabe? Sim. Eu não vou começar uma coisa e parar. Aí conversei com meu pai, pra ele, ok. Sempre me apoiou em tudo. E o sonho do meu pai, assim, o desejo dele é que eu e a minha irmã trabalhasse pra gente, sabe? Não dependesse de chefe, essas coisas. E aí, quando eu falei pra ele que eu teria essa oportunidade de trabalhar pra mim, ele ficou muito feliz. Então, ele sempre me apoiou. Então, ter o apoio da minha família, da minha mãe, dos meus pais, nossa, fez toda a diferença. Toda a diferença. É um tabu ainda, né? Muitas famílias pensam para os filhos, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser arquiteto. Meu pai queria que eu fizesse faculdade, obviamente. Acho que a maioria dos pais queriam isso, né? Hoje em dia eu não sei como tá. Mas na minha época tinha que fazer faculdade, tinha que sair da escola e fazer a faculdade. Então eu não queria. Aí meio que eu fiz as provas, né, pra ver se eu passava em alguma, passei. Tirei nota boa, assim, mas eu não quis. Sim. Aí, eu conversei com meu pai e ele me apoiou. Foi difícil, eu acho que pra ele, sabe? Os dois, meu pai e minha mãe, mas acho que ver o filho feliz, acho que é mais importante. No caso do meu pai, acho que dos meus pais, foi isso. Me ver feliz no que eu gosto de fazer. Então, quando eu falei pro meu pai e para minha mãe que eu gostei, que estava dando certo, nossa, eles ficaram muito felizes. Então, foi aí que me deu mais força, mais ânimo para continuar. Sem medo, né? Porque quando eu comecei, eu tava com muito medo de não dar conta, porque eu já morava com o Marcelo, então eu já tinha uma vida. Responsabilidades. Uma responsabilidade financeira e, tipo, era pandemia. Então eu saí com incerteza de que se eu ia dar conta, se eu ia dar certo. O cenário era assim, pra gente deixar bem explicadinho, era 2020, o ano que começou a pandemia, depois do carnaval começou a pandemia, acho que foi fevereiro, aí passou março, se eu não me engano, quando você entrou em junho, né? Junho. Em abril eu engravidei. Foi. Então eu tava grávida, e aí chamei alguém pra trabalhar comigo que não sabia nada.
Isso assim, que foi o meu conjunto choque, de na loucuras. mensagem ela mandou assim, pra você ficar no meu lugar quando eu ganhar o bebê. Aí eu, como assim, Marcelo? Eu vou ficar no lugar dela? Não sei nada. Isso mesmo. E aí, então era um cenário, não era não era simples, assim, vamos tentar. E era tipo uma puta de uma responsabilidade que eu acho que eu não tinha nem. Acho que ela não tava nem com noção daquela. Acho que era desespero. Ou direcionamento, não sei. Porque, então eu tava assim, nessa situação. Então eu já tava grávida, eu devia estar com uns 2 meses, que ninguém, eu acho que eu não tinha nem postado ainda que eu tava grávida, porque foi, eu engravidei em abril, aí você entrou em junho, né? Maio, junho, eu não tinha postado ainda. Foi, porque eu falei, nossa, eu não vi nada. E eu não tinha mesmo, né? E aí eu falei pra você, não, é que eu tô grávida. E aí o que chama atenção, o caráter que a Aline fazia sobrancelha aqui comigo, né? Não vou falar gente, porque na época não tinha gente, era só eu mesma. Então ela fazia sobrancelha e uma vez eu comprei um produto da Rinode, ela entregou o atendimento ao cliente dela, foi muito bom. Acho que eu até comentei no meu, né? Foi. No episódio que você me entrevistou. E o atendimento dela ao cliente foi muito bom. Eu falei, eu preciso de caráter. Eu sou cristã. E ela também é cristã, não tem preconceito com nenhuma religião, mas isso era uma coisa que já facilitava alguns princípios que a gente tem em comum. Falei, vou tentar. E aí eu assim, fui muito abençoada, porque a Aline, eu falava pra ela assim, Aline, faz assim, assim na cliente. Ela, eu sei fazer. Eu falei, mas eu não te ensinei ainda. Ela falava, mas eu vi você fazendo. E ela fazia certinho. Então ela tinha muita facilidade de aprender. E esforçada. Qualquer coisa que eu falava, parava um minuto pra falar pra ela, ó, faz assim que fica melhor. Ou a gente tá com tal problema assim, tenta mudar assim. Na hora, ela trocava e melhorava. Sempre foi assim, né? Eu ficava no cangote dela. E eu nem tava vendo que eu tava sendo observada assim. Mas ela observava tudo. Mesmo que ela não ficasse assim, super em cima, ela tava observando tudo. Sim. Então ajudou bastante no crescimento dela. E aí? E aí, tá. Aí veio a primeira cliente paga, assim. Que antes fiz um mês, se eu não me engano, de modelo. Então, eu ia atender uma cliente que ela ia pagar pelo serviço que eu tava fazendo. Então, eu não tava confiante assim, meu Deus, ela vai pagar, então eu preciso dar o meu melhor. Sim. Aí fiz, obviamente que a gente não vai gostar 100%, eu sou muito crítica, então assim, eu via, já falava pra Débora, tirava foto, né, falava, Débora, tá ótimo, assim, primeira cliente que você tá fazendo cobrando, tá perfeito, tá ótimo, assim. Aí eu, não, mas olha isso daqui, esse mapeamento, direcionamento, não sei o quê. Então eu sempre mostrava minhas fotos e falava um defeito, não foi? Aí ela falava, ajustava comigo o que talvez poderia ser, e aí eu tentava melhorar na próxima. E foi indo. Eu lembrei de uma coisa, que você me chamava, tipo assim, que como a gente tá com o cliente, a gente não fala, tipo, ficar mudo mesmo, tipo, vem aqui pra ver. Aí eu falava assim, não, você sabe fazer? E saía. Aí, por quê? Porque até hoje nos cursos eu faço isso, eu não fico em cima da aluna. E na modelo, na Alice, ela não ficava em cima de mim. Ela ia, via, ok e tal, estava certo, no final ela viu tudo, mas ela não fica. Às vezes eu ficava até com dó. Tipo assim, não, a gente tá desesperada pra ver se tá certo. Aí eu falava assim, não, eu te ensinei, você sabe fazer. E saía andando, assim, isso... Ela fazia, gente. Isso é porque eu tinha certeza que ela tinha aprendido, só que ela não tinha a autoconfiança. Eu falei, daqui a pouco essa criança vai nascer, agora é outra, né? Mas daqui a pouco o meu filho vai nascer, e aí ela precisa ter essa autoconfiança. Eu não vou estar aqui, né? A gente tá se preparando pra minha ausência. Se ela não tiver autoconfiança, ela vai travar. Então, eu falava, não, você sabe fazer? Não, você sabe fazer. Débora, quer olhar, quer conferir? Não, você sabe fazer, eu te ensinei, tá certo. Fazia assim. Eu ficava assim, meu Deus, ela é doida. Como assim, ela não Eu ficava com dó, eu juro pra você, eu ficava com dó. Mas eu ficava com dó, tipo assim, dá vontade de ir. Mas eu, tipo assim, segura, é que nem Vocês não têm noção. É que nem um filho, tipo assim, eu já ensinei ele a fazer, por exemplo, o Noah tá na fase de ir no banheiro sozinho. Ele fala assim, mãe, eu vou fazer xixi, tá? Mãe, fica aí.
você fica aí, mãe. Eu vou sozinho. Aí ele vai no banheiro. Você acha que eu não tenho vontade de ir atrás? De ser uma mosca pra ficar olhando? A mesma coisa, só que eu ensinei, eu tenho que confiar. Depois eu chego lá, não tem nada sujo, ele não sujou nada. E quando ele suja, ele volta e fala, mãe, sujei o chão. E aí eu vou lá com ele e limpo com ele. Mas é isso. Errando que Aprender, ensinar a andar com as próprias pernas, né? E foi exatamente isso, gente. Eu andei com as minhas próprias pernas. Aí, final de ano, meu Deus. Gente, é porque assim, ela também me chamou pra ver se eu desafogava um pouco a agenda dela. Final do ano, sei lá, dobrou, triplicou. A gente foi muito abençoada na pandemia. Foi. Muito, porque a energia que a gente tinha, então tava tudo se acabando. Chegava aqui, a gente não ficava se lamentando pela pandemia, pelo não sei o que. A gente teve parentes afetados, mas a gente escolheu ter um lugar de paz. Então a gente não ligava a TV, a gente não ficava ouvindo. A cliente que trazia informação pra gente, mas a gente meio que saía, né? Isso, acho que nem eu nem você tava assistindo nem TV em casa. A gente não assistia. E na época eu tava atendendo já, eu cheguei a parar na pandemia, as clientes não deixam a gente ficar em casa, porque tá caindo cílios, tá de bulls, quer fazer sobrancelha. Então eu comecei a vir de pouquinho, quando eu fui ver eu tava trabalhando mais ou menos das 10 às 10, isso quando não saia mais tarde, e gestante. Aí eu falei, eu preciso de uma que vou ter um bebê e outra que eu não tô aguentando essa demanda. E aí você entrou pra dar uma aliviada na demanda. Só que não deu. Nesse único quesito, não deu certo. Falhou, graças a Deus, falhou. Mas o final do ano foi punk, foi bem corrido. Débora grávida, ela trabalhou até o dia 29, ainda dia 30 ela tava aqui ainda, porque eu ainda tinha mais umas clientes pra atender. E assim, a gente foi uma ajudando a outra, né, nessa questão. Ela me ajudava, eu ajudava da melhor forma possível, e assim a gente foi indo, eu fui perdendo medo, ela foi me deixando mais confiante de fazer as coisas, e isso é importante, é você deixar a pessoa fazer, sabe, sozinha um pouco, porque ela vai ter que uma hora fazer sozinha, e a Débora teve que sair. E eu fiquei. E eu, meu Deus, socorro. E pra mim também não era fácil, porque até então era eu sozinha, então era minha cliente. Na mesma época que você entrou, a gente precisou contratar uma recepcionista. Foi. Então eu respondia o meu WhatsApp, era minha cliente, de repente é tudo nosso, você não tem mais nada. É como se eu fosse a irmã mais velha dessa situação. Você não tem mais nada. O WhatsApp, tinha uma outra pessoa respondendo, as clientes fui passando pra você. Então, pra mim, até esse fato de, tipo, não olhar, não é fácil. Mas era intencional, sabia o que tava fazendo, mas, tipo, não é fácil. E até hoje tem cliente que fazia procedimento comigo, que hoje fala assim, não, eu quero fazer com a Aline. A Débora tem horário tal dia. Não, eu quero fazer com a Aline. Né? Tem cliente que era minha cliente, se apegou em você. No entanto que outra vez você fala assim, Débora, às vezes não é o procedimento, às vezes é só o match, a conversa, o jeito de conversar, que cada uma se identifica mais. Sim. E então foi um processo. Mas é isso. Foi a minha quebra total de eu empreendedor. Foi ali, porque eu tive que, né, olha, vai. Então você não fala mais, não responde mais WhatsApp, a fulana responde o WhatsApp e quem vai te atender é a Aline. E aí, você lembra de algum trauma com o cliente? Tem um que eu acho que se chegar outra com a mesma história, aquela vai ser a principal, assim, gente. Teve, tava bem no começo. E a Débora, vai lá e faz, vai lá e não sei o quê. Aí a Débora tava com a cliente que tinha chegado atrasada, então ela tava atrasada. A cliente chegou, e aí ela falou, ela vai higienizar, vai começar. Aí eu falei assim, tá bom. E é bem lá, né, fazendo, só pra higienizar, a Débora já tá terminando. Aí a Débora, vai fazendo, tipo, eu tô muito atrasada. Gente, eu ainda não tinha pego alguém pra fazer. Não me lembro. Era volume? Não me lembro a técnica. Mas só sei que eu não sabia pra onde ia. Não via mapeamento. Não sei nem quem é. Não via. Eu jurava que você podia contar qualquer outra história. Gente, é sério. Essa daí foi a que mais me traumatizou. Porque ela tinha um horário pra sair e
E ela tinha um horário pra sair. Eu não tinha colado nem, sei lá, uns 10 fios. Eu tava desesperada, torcendo pra Débora terminar. E aí esse foi meu maior trauma. Pegar uma cliente que não era minha, assim, sabe? Uma modelo, uma cliente que queria fazer comigo, que era da Débora, eu já estava acostumada. E aí eu peguei essa cliente e falei, não quero, não quero mais. Aí eu chorei nesse dia. Nossa, foi bem traumatizante. Mas no outro dia passou. A que eu lembro era mais ou menos assim, eu não lembro porque se ela queria horário em cima da hora, mas foi agendado com você, essa. E aí ela chegou, tipo, a gente faz manutenção 50% do alongamento preservado. Sim. Ela chegou com bem pouquinho, e aí do nada ela falou assim, mais ou menos, que horas são? Tá hora. Eu tenho que pegar meu cachorro no pet shop. Você não terminou isso daí. E tipo, teve um tratamento até de humilhação com você, né? Eu lembro disso aí. Eu falei, pô, a menina vai embora, não vai ficar não. E aí, essa que eu lembro. Mas foi essa. Foi essa? Foi essa, que eu não queria contar tantos detalhes. É porque você estava atendendo e você que ia atender. Mas agora tem um monte de cliente que esqueceu o cachorro no pet shop e a gente já dá conta. Tem vários clientes. Depois eu lembro de outra situação. Era mais ou menos, o meu filho estava para nascer em janeiro, e eu acho que era novembro. A gente começou a ter um problema de retenção em massa. Lembra? Teve mesmo. Com o cliente foi essa cliente. Mas assim, esse já foi um problema meu, pessoal, tipo meu. Aquela cliente, ela, sabe, me deu um medinho. Mas o problema foi que essa parte eu fiquei um mês reconstruindo cílios que eu já tinha feito. Então, você veio para fazer a aplicação comigo, seus cílios caía tudo. Então, eu tinha que repor aqueles cílios. E já era pago. Então, eu tinha que repor. Então, eu chorava. Eu e Débora ficava aqui até não sei que horas da noite, tentando ver se era isso, tentando ver se era aquilo, alinhava, e ela marcava uma modelo, ficava do meu lado para ver se era... Se aí tinha eu ficava coisa, do lado. se tinha alguma coisa errada, mas não tinha, e a gente ficava procurando. Aí eu não sei, não me lembro o que era, mas graças a Deus deu certo. Depois elas não voltaram pra repor. Elas voltaram, mas não foi problema de queda. Mas aí foi, gente. Acho que foi uma quinzena, assim. Todas as clientes praticamente que fez colocação. Teve reclamação porque caiu os cílios. E era assim, eu tenho quase certeza que era novembro, porque no outro mês era Natal. Foi tipo, no final do ano eu tava desesperada. É tipo assim, como a gente vai atender Natal com esse problema? Não dá. E a gente sentou, fez uma revisão toda do processo, fez uma revisão da aplicação, fez de tudo. Aí, graças a Deus, imagina, o que é? Chegar no Natal, eu não chegar na primeira semana, meus cílios caiu tudo. E a gente ia ter que voltar aqui, tipo assim, 25 de dezembro. Pra poder repor, gente. Eu fiquei desesperada, mas foi comigo, assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô errando? Aí eu chegava em casa, ia ver os outros cursos online, ia ver isso, as anotações, e isso e aquilo, mandava mensagem pra Débora, eu não sei o que pode ser, talvez seja isso, aquilo, mas a gente, não lembro o que era. Eu também não lembro, mas a gente, eu revi tudo, ou seja, fiz todo o curso de novo pra saber o que era, mas resolveu. Esse foi uma coisa minha mesmo, que eu falei, isso não pode acontecer nunca mais, porque é ruim para cliente e para mim, porque, eu tô fazendo certo, o que é que tá acontecendo? E era real, elas voltavam sem nada, sem cílios, caindo, os cílios caía mesmo. Aí foi desesperador. Foi um desafio pra cumprir assim, e falar, não vai mais acontecer. E qual você considera que foi uma das suas maiores conquistas nesse tempo do estúdio? No estúdio? Tanto materiais quanto pessoais, assim, acho que foram várias, assim. Primeiro de provar sobre mim, provar para mim mesmo que eu podia fazer uma coisa nova, né? Mas a maior mesmo foi poder sustentar a minha família. Sim.
Lá na padaria eu já tive o episódio dos meus pais ficarem desempregados e eu não saí da padaria, eu estava decidida a sair da padaria. Só que foi bem no tempo que meu pai ficou desempregado. Minha mãe já estava, meu pai ficou. Então eu falei, não posso. Aí sujei meu nome, porque no Natal eu queria dar roupa para todo mundo. Não queria. Meu pai estava em Sumaré, minha mãe aqui. Eu tenho que sustentar meu pai em Sumaré e minha mãe, minha casa aqui. Então, pra mim ali eu já provei que eu era capaz de tudo, sabe? Por eles. Então, eu continuei mais os 3 anos, que eu tinha feito 2 anos, eu continuei mais os 3 anos lá por eles. Não foi por mim, não foi para conquistar outras coisas, foi por eles mesmo. Depois que eles estavam bem, trabalhando e tudo mais, aí eu fiquei aliviada. E nesse contexto de agora, também, poder trabalhar assim para mim e falar assim, mãe, que a senhora quer comer num restaurante? Ela gosta de carne. Vamos ali comer num restaurante diferente, realizar meus sonhos de comprar uma coisa que eu queira. Nossa, são várias, assim, ter a minha independência de dizer, eu não preciso, sim, obviamente que a gente precisa das pessoas do nosso lado, mas financeiramente dizer que eu dou conta, sabe? Essa é a maior conquista. Eu lembro o 1º de dezembro seu no estúdio, você ganhou em torno de 4 vezes mais do que você ganhava na padaria. Eu fiquei tipo... Eu lembro da sua cara. Você viu? Eu fiquei muito surpresa. Ali, eu queria te agradecer, toda feliz, eu lembro. Ali eu fiquei muito feliz, eu agradeci ela, agradeci a Deus, não sabia nem o que fazer, agradecer aos clientes, nossa, foi muito, muito gratificante. E só de eu ter ainda não todo o jeito que eu quero, porque eu quero muito evoluir ainda mais, quero esse ano voltar a estudar, né, porque esse ano foi bem complicado, mas como é que fala? Fazer técnicas novas, me aprimorar nas técnicas que eu já sei. Então, tudo pra gente crescer, sabe? Pensar em todos, assim, crescer. Então, a minha conquista é ver todo mundo feliz, todo mundo bem, as coisas, é difícil, os processos, né? Mil maravilhas, assim, tô falando, que é uma conquista pra mim, comer bem, sabe? Ter minhas coisinhas bonitinhas, mas é bem desafiador, né? A gente, tudo é desafiador. Mas eu falo que é isso. Minha maior conquista é eu ser independente financeiramente, sabe? Não precisar, assim, me empresta um dinheiro, não consegui pagar uma conta. Pra mim é muito difícil isso. Porque o meu pai me ensinou isso. Me pede pra mim, filha, mas não pede pra ninguém. Então, pra eu chegar no meu pai e pedir um dinheiro, é porque eu tô precisando mesmo. Mas, olha... Tem um episódio que eu queria que você falasse pra gente se o fato de você trabalhar por conta e essa estabilidade financeira, como fez diferença, que foi quando sua mãe ficou doente. Ah, sim. Nossa, gente. Minha mãe foi do nada. Foi desesperador, assim, pra mim. Ela ficou entre a vida e a morte, né? Foi bem difícil. E eu me vi num cenário de que eu preciso fazer alguma coisa. Graças a Deus, ela passou por uma semana bem difícil. Literalmente, ela morreu e viveu de novo. Deus é muito bom, por isso agradeço todos os dias pela vida dela. E eu estar com a vida estabilizada, ter o meu trabalho trabalhando para mim, foi primordial. Eu hoje penso, se eu estivesse trabalhando em CLT, eu não conseguiria, jamais. Eu tive que sair da minha casa de 2 cômodos para alugar uma casa maior para poder comportar a minha mãe e a minha irmã. Então, ou seja, já é aluguel maior, já é uma despesa maior, mas eu precisava. Então, eu conversei com meu padrasto, eu falei, preciso, ela vai ter que morar comigo, porque meu padrasto trabalhava, ficava fora, e lá na casa dela não tinha estrutura nenhuma. Então, eu tive que fazer isso. Quando ela saiu, aí foi bem difícil ter que ir trabalhar, eu vinha trabalhar, ia pro hospital e dormia no hospital, para depois só tomar um banho e vir trabalhar. Eu dormia na escada, eu dormi na escada, dormi
encostada assim na maca, porque não tinha. Depois que a gente foi caçando no hospital cadeira para poder dormir, graças a Deus, minha irmã foi assim, meu alicerce, uma da outra, né? E aí ela ficava para mim, porque ela não trabalhava, mas eu queria também, sabe? Porque ela é muito cansativo você ficar naquele contexto de hospital. Então, poder proporcionar isso para ela, ela chegou em casa, eu já tinha comprado uma cama, já tinha comprado fralda, já tinha comprado os remédios que ela precisava, já tinha feito a feira para ela comer as coisas. Então, se eu tivesse trabalhando no CLT, eu não iria conseguir. Foi muito difícil. E assim, eu fiquei trabalhar sem uma semana, né? Uns 3 dias quando aconteceu. E eu já estava pensando, meu Deus, minha mãe tá aqui. Eu só pensava nela ficar bem, nela ficar bem. Só que a gente acaba pensando na parte de que eu preciso trabalhar, porque eu trabalho por conta. Não, se eu não trabalhar essa semana, eu vou perder. Então, obviamente que meu pensamento maior era nela, mas a preocupação, sabe? No fundo tinha aquela preocupação, mas Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu consegui cuidar dela. Foi muito difícil, foi muito desafiador, foi muito triste a situação que eu tava, que ela tava e que a gente tava, porque eu vi também que eu triste, todo mundo entrou, sabe? Vocês aqui, nossa, por isso que eu falo que é realmente uma família, porque se alguém aqui tá com problema, todo mundo abraça pra pessoa ficar bem. Então, naquele tempo, todo mundo me abraçou, as clientes, todo mundo fez corrente de oração, todo mundo, sabe, me ajudou da melhor forma possível, que foi orando. Então, eu acredito que a minha mãe ficou bem por conta de todas as orações que teve. Eu tive a oportunidade de cuidar dela, cuidei dela 8 meses, ela na minha casa. Logo, logo ela foi para casa dela e continua ajudando, pago convênio, pago o que ela precisa, sabe? Então, uma das realizações é essa, sabe? Ah, tá precisando de alguma coisa? Eu pago, sabe? Eu consigo. Faço um esforço e pago. Não foi fácil, porque eu fiquei com muitas dívidas, assim, né? Porque eu já tinha minha rotina, já tinha minhas dívidas. Dívidas não, minhas contas. Então, eu fiquei com muita conta. Esse ano foi uma meta minha liquidar. Então, veio de lá para cá, sabe, a minha vida financeira, mas eu não deixei faltar. Deus não deixou faltar, não falo eu. Não deixou faltar nada, assim, nada, 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 remédio, nada, fralda, nada, 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 sempre supriu nossas necessidades. Foi uma parte muito difícil, assim, da minha vida, mas eu agradeço muito a Deus. Eu já chorei muito, nossa, já derramei muitas lágrimas, mas quando eu tô feliz eu não consigo chorar, então eu tô muito feliz, porque esse ano, realmente, olhando a retrospectiva dos 3 anos passados, eu vejo quanto eu evoluí, sabe? O quanto o meu trabalho me fez evoluir, me fez criar mais responsabilidade. Uma coisa é você trabalhar CLT, ter ali seu horário, outra coisa é você ter um horário totalmente diferente, às vezes 12 horas, mais que isso a gente fica aqui. Então, às vezes menos também. Às vezes menos. É uma responsabilidade. Então, olha, eu só tenho a agradecer. Tipo assim, meu sorriso vai de canto a canto, porque eu finalizo esse ano com gratidão. Muita gratidão da minha família também, de eu ter o meu trabalho, da empresa tá crescendo, sabe? Então, nossa, não quero chorar. Porque eu sou muito feliz por isso. Se você pudesse definir o estúdio em uma palavra para você, qual palavra seria? Olha, já que é aniversário do estúdio. Deixa eu pensar. Nossa, são tantos, sim. É porque aqui eu falo que é uma segunda casa, assim, pra gente, um ponto seguro, né? Às vezes a gente tá mal em casa, só de a gente sair, vir pra cá pra trabalhar, às vezes a gente nem tem cliente, no horário a gente vem mais cedo, sabe? Não sai, não vai embora. Não vai embora. A gente quer pedir pizza, que tá aqui faz tempo que a gente não pede, mas a gente sempre fazia isso. Então é um porto seguro, né? Sim. Que a gente encontra aqui. É muito bom.
ter as meninas aqui para conversar, você pode conversar com uma com outra, se uma não estiver disponível, desabafar, chegar, sabe? Uma vai entender a outra, né? Às vezes tem cliente que me pergunta, nossa, dá certo tanto de mulher trabalhando aqui? Não sei, gente, mas dá certo. Não sabe como acontece. Não sei como acontece, mas às vezes todo mundo entra de TPM, a gente já entende. A Lua já alinhou. A Lua alinhou a TPM de todo mundo. Já alinhou a TPM de todo mundo, então, tipo assim, uma já olha pra cara da outra e já fala, tá de TPM, não vou falar nada. Acho que o que acontece é que todo mundo tem a humildade aqui. Todo mundo pede perdão quando precisa pedir perdão, que eu saiba, pede perdão. Não gostou, tá falando, não gostei. Não sai daqui magoadinha, com mimimi, o máximo, tipo assim, não gostei que você falou de tal jeito. Reunião, a gente alinha tudo e bora pra frente, né? E é tudo numa boa. Ninguém fica com cara feia com ninguém, não. Bem tranquilo. E uma dica pra alguém que quer começar na área? Persista. Vai. Só vai. Igual eu falei no começo. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui, né? Não estaria com uma vida financeira que eu gosto. Preciso melhorar, obviamente. Mas persista, sabe? Porque você pode ajudar a sua família, você pode sair de um lugar que você tá que não é bom e se sentir melhor e melhorando cada vez mais. É persistir. Só persista, vá em frente, não desista. Não desista no primeiro errinho que você, no meu caso, nos cílios, 8 horas. Se eu fosse parar, pararia ali, 8 horas. Não estava enxergando o fio da minha irmã, é preto, grosso, não é? Um fio bom de trabalhar. Então, só persiste. Não sei a religião de vocês, mas no meu caso, Deus é meu alicerce, assim. Então, eu sempre coloco ele primeiramente. E é isso, persistência. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer você. Nossa, eu não quero chorar. Mas eu quero... Eu tô segurando aqui, ó, desde o começo. Desde a minha luxação no quadril. Eu tô vendo. Ele já encheu de lágrima, já voltou a lágrima. Foi isso. Agradecer a Deus, porque, como aqui eu falei, que é uma segunda casa, realmente é. E as meninas não tenham... São todas maravilhosas. Você, por ter me dado a oportunidade. São 3 anos e um pouquinho que a gente tá juntas. E tipo assim, uma ajudando a outra. E, gente, é coisa de Deus Viramos mesmo. comadre. Viramos comadres, somos literalmente família. E agora do baby novo. Então, gente, só te agradecer por tudo. É isso que eu tenho pra dizer. Dizer que eu amo muito esse estúdio. Faz parte da minha vida, da minha trajetória. Então, quero que cresça 10 vezes mais. Amém. Amém. É isso. Eu te agradeço por tudo. A gente falou bastante, né? Pela parceria aí. E esse foi o de Papo Coleste de hoje. Acabou. O especial 4 anos do estúdio. E a gente quer agradecer principalmente a você, que é a nossa cliente. Não somos perfeitas, somos feitas de altos e baixos. E quem acompanha a gente tem cliente aí de 5 anos, né? Quem acompanha a gente, quem torce pelo estúdio, quem tem empatia, quem entende todas as situações. Então a gente quer agradecer principalmente a vocês. E apesar da equipe maravilhosa, nós também temos uma cartela de clientes muito maravilhosa. São poucos incríveis. Isso, poucas vezes assim a gente teve problemas com o cliente, graças a Deus. Esse foi o de Papo Coleste de hoje. Se você gostou desse episódio, você compartilha, você comenta. Se você conhece a Aline, deixa uma mensagem bem fofa pra ela, que ela merece. Se você conhece o nosso estúdio, deixa aí sua mensagem de parabéns pro nosso estúdio também. Agora é assim, né, que eu não vou falar. Agora é assim. E até quarta-feira que vem, às 19 horas, no de Papo Coleste.